Hoje eu entendo que isso é um pouco triste, a trajetória da dança até aqui, porque mesmo que eu sentisse na pele algumas barreiras, minha mente nunca acreditou em barreiras. Você precisa ter alguns quadros. Vou fazer. Não, nossa, dá vontade de chorar agora. E eu ainda não acredito em barreiras. Então, mas é que você tem que ser reconhecido pelo. Como? Vamos lá. Vamos ser reconhecidos. As pessoas conseguem esse certificado. Parece super simples. Por quê? Você vai trabalhar assim todos os dias. No que você é bom. Oi, gente. Vocês estão bem? Eu sou Bárbara Ohana. Hoje é mais um dia de vida, mais uma oportunidade de fazer melhor. E eu vim conversar aqui com vocês sobre as nossas referências da infância, arte, coisas que a gente ignora que fazem parte da gente, mas fazem. Então, vai ser bem legal. Eu tô sentindo que vocês estão muito pra cima. Isso é verdade? Se eu descer um pouco. Peraí. A gente fica mais assim. Tô aqui numa vibe bem senhora, né? Meio terapia também. Mas é o seguinte, eu acabei de voltar de um espetáculo de dança da Millennium Dance Company, que é uma companhia de dança que eu fiz parte no ano de 2024 inteiro. E só no final do ano que eu precisei sair pro espetáculo, eu não fiz o espetáculo. Mas eu participei, fiz de tudo, menina. Depois eu posso contar num outro vídeo. Vocês têm interesse em saber dessa minha trajetória da dança até aqui? Fui pra seletiva do HH, isso foi muito marcante na minha vida. E foi muito legal. Então eu posso conversar com vocês, contar coisas aqui. E também porque eu não tô dançando nesse momento. Mas eu acabei de voltar desse espetáculo. Tenho amigas lá, pessoas que eu gosto muito, que eu admiro muito. E foi muito legal, foi muito bonito, foi muito emocionante. E eu chorei. Zero novidades. Eu chorei no HHI quando eu fui, mas quando eu tava assistindo um as outras meninas que estavam em outra categoria. As nossas meninas que estavam em outra categoria. Chorei, menina. Eu fui pro HHI esse ano também, só que dessa vez só pra assistir. Eu chorei, menina. Eu chorei enquanto dançavam. Eu chorei enquanto estava rolando a classificação. Chorei por outros grupos também, porque o choro é livre. E eu chorei por todo mundo. E hoje eu chorei, eu fiquei tensa na hora de sair, abraçar elas e parabenizar. Eu mostrei que eu tava tremendo, assim, porque eu realmente fiquei muito emocionada mesmo, muito tocada. E essa emoção vem de um lugar muito de empatia, de se colocar muito no lugar das pessoas. Então, o vídeo não é sobre isso, né? Mas eu tô indo pra esse lado. Mas só pra fechar esse ciclo aqui do hoje, de eu ter ido pro espetáculo, eu sinto muita empatia. Então, quando eu vejo alguém dançando no palco e eu percebo que a pessoa dá uma respirada mais fundo assim, eu já penso, nossa, a história de vida dessa pessoa deve ser de superação, e aí ela, quantas horas de ensaio e quanto foi isso, porque eu vivi isso. Então, eu sei como é árduo, eu sei como para cada um é uma experiência muito individual, mesmo que as pessoas estejam vivendo a mesma coisa. Um tem dificuldade financeira, outro tem dificuldade de executar
técnica, outros têm dificuldade com a parte mental de suportar mesmo psicologicamente o processo, dificuldade física, às vezes tudo. E também a pressão, são pressões diferentes para competições, para espetáculo, é diferente, é muito, enfim. E eu até comentei com as meninas assim, na última coreografia, em que todos estavam muito felizes, era uma coreografia muito animada, e eu só pensava, eu consigo ter as duas cabeças, tá? Não fico só preocupada, não. Mas eu consigo ao mesmo tempo pensar de duas formas. Tanto curtir, de apreciar, de ver a beleza, de ficar feliz, de caramba, nossa, olha isso, olha aquilo. Mas eu também, ao mesmo tempo, fico pensando, meu Deus, é a última coreografia. Eles devem estar exaustos. E é muito animada. Ela exige muita energia, muita força. E tá todo mundo tecnicamente muito bom. Meu Deus, tá todo mundo limpo. É muito difícil dançar com limpeza quando você tá fraco. E eu me emocionei muito e aí tremi. E ver as pessoas emocionadas também, todo mundo gritando, se abraçando no final. Nossa, dá vontade de chorar agora. Muita vontade de chorar. Porque é muito bonito. E essa é a minha relação com a arte. Eu me emociono mesmo. E nenhuma outra forma de arte me emocionou tanto quanto a dança até hoje. Te digo que a dança tem esse lugar mais intenso que nenhuma outra arte pôde chegar nesse nível de emoção que eu tenho, entende? E eu vim pra casa muito reflexiva porque, mais uma vez, chorando e emocionada, isso me preenche de uma forma tão legal. E por que legal? Eu vou tirar essa jaqueta porque eu não tô conseguindo me movimentar muito, porque conforme eu for me mexer vai fazer barulho. Eu vou tirar um segundo. Nossa, mas tá frio. Continuando. Eu vim muito reflexiva porque me emociona muito, eu fico muito tocada. E eu sou assim, desde que eu me conheço, eu sou assim. As minhas inspirações de quando eu era uma criança era Barbie e Raven de As Visões da Raven. Não tô lembrando de outro. E eu acredito que para quem é de uma época próxima ali a minha, era isso, né? Era isso que tinha pra ver, né, galera? Não tinha streamings com diversidade de coisas e horários, não. O horário que você podia ver desenho, passava aquele desenho. Barbie é porque eu tinha DVD. Eu repetia e tocava várias vezes as músicas. E As Visões da Raven, não. Tinha o horário certo da TV, que era almoçando. Era almoçando ou quando eu voltava do colégio? Fiquei com dúvida agora. Mas enfim, eram as minhas referências. Por quê? Raven era bem. Eu fui perceber recentemente que ela foi uma grande inspiração pra mim, pra eu ser quem eu sou. Ela tinha um jeito muito criativo e. Oxi. Ela tinha um jeito muito criativo, empolgada e tinha. Ai, a cabeça dela ia pra muitos lugares e ela tinha um quarto todo colorido e eu amava aquilo, enfim. Era a criatividade dela e das situações mesmo, o jeito que a série se movimenta é em torno da super criatividade dela e aí ela estraga algumas situações porque ela pensa demais e aí ela se fantasia e ela vai lá e enfim, ela era muito criativa e era tudo muito colorido e ela fazia as roupas dela. Eu achava isso muito. Na época, eu só gostava da série, ponto. Eu sei falas decoradas hoje em dia de tanto assistir. Mas hoje eu vejo que eu peguei coisas dela, assim. Coisas boas, né? Né? Calma aí. E hoje eu vejo que eu tenho muito dela. E que eu, quando penso nisso, gosto
me empolgo e é como se fosse um é mesmo, não. E é como se fosse uma confirmação pra mim de não, verdade, é assim, de ficar dançando e fazendo palhaçada do jeito que ela fazia. Eu me inspirei completamente nela. E na Barbie, também foi uma conclusão que eu cheguei recentemente. Eu cheguei nessa conclusão quando saiu o filme da Barbie. Eu tirei umas fotos com as letras subindo e eu tirei uma foto no cinema, vou colocar essa foto aqui. E eu fui fazer uma legenda, um texto. E acredito que foi no momento em que eu tava escrevendo esse texto que eu me toquei, caramba, Barbie realmente foi uma inspiração de vida pra mim. E eu escrevi algo como isso, porque eu entendi isso profundamente agora, né? Quando eu era criança, eu só amava. E é isso, era o que tinha de DVD, eu tinha todos os DVDs e era isso, era só por isso mesmo. Mas agora, adulta, eu percebo que ela foi uma referência de também dessa parte criativa da vida, mas sobre viagens e a Barbie era, gente, eu não tô falando dessa Barbie da Dream House, que é de hoje em dia, não, mas a minha Barbie raiz, ela viajava, ela tinha roupas lindas, Barbie moda e magia, sabe? Ela desfilava e numa hora ela morava numa ilha e ela tinha aquela vibe da ilha e depois ela já era uma princesa, depois ela era uma popstar, aí ela vinha e tinha um diário. Nossa, o meu filme favorito da Barbie é o do diário. E aí ela tinha uma banda, ela tocava guitarra, a guitarra dela era rosa, sabe? Ela era muito descolada, mas descolada do tipo um. Ela era muito. Ela fazia o que ela queria, mas não em rebeldia, em criatividade. Hoje eu sou isso, amanhã eu sou aquilo. E eu era fascinada por essas coisas, sabe? E eu fui uma criança criativa, tradicional, então provavelmente as coisas que eu fiz você também fez. Eu brincava com massinha, pulava elástico, pulava corda, brincava de casinha, não gostava muito porque eu não gostava muito de ficar fingindo estar fazendo as coisas, eu gostava de fazer. Então eu tinha uma sorveteria com bolas de piscina de bolinha, mas eu tinha uma sorveteria e, enfim, eu era uma criança criativa comum, assim, mas eu carrego essa essência criativa até hoje. E é para além de hobbies, porque hoje é muito legal que as pessoas estão trazendo de volta os hobbies. Nossa, minha mão ficou dormente. Não ficou dormente, ela doeu, tá doendo. É legal que as pessoas estejam fazendo hobbies como cerâmica fria. Eu comprei cerâmica fria recentemente, não usei ainda. Cerâmica fria, tela numerada, de pintura numerada. Eu já fiz uma, inclusive. E coisas como o que mais? Fazer tapete. Em São Paulo tem de tudo, né? Então, vai aprender a fazer tapete, vai agora aprender a fazer uma massa. Porém, essas coisas são bem performáticas hoje em dia. É tudo bem. Ai, cerâmica fria. Ai, quais peças você vai fazer? Eu fiz um copo, eu fiz isso, eu fiz os enfeites da minha árvore de Natal. E não que isso não seja legal, mas as pessoas estão usando desse jeito. E tem que ter um destino final, e aí o objetivo é fazer o copo. E, ai, tudo bem, não é perfeito, eu entendo, é somente um hobby, mas quem disse que você tinha que fazer um copo, sabe? Só fica mexendo na cerâmica, vê o que faz, aí viu, você fez no formato do pincel, o negócio é diferente. Mas ok, eu entendo. Eu também tenho vontade de ter alguns hobbies que eu quero me desenvolver. Eu quero fazer algumas aulas de coisas que serão hobbies, mas que eu quero ficar boa, sabe? E aí eu já vou contra algumas pessoas que dizem que no hobby você não pode ser bom. Acho que tudo tem o seu lugar. Eu concordo que você tem que ter coisas na sua vida que não servem pra nada. Então é o seu momento de relaxar e você vai fazer sua cerâmica fria, não importa se ela vai ficar boa ou não. Mas tudo bem se você quiser aprender a tocar um violão e querer ficar bom no violão, não vejo problema. Mas a questão é que eu tenho visto muita importância na gente se conectar com o que era genuíno na nossa infância. Então, não de maneira literal. Por exemplo, a Barbie era uma coisa muito genuína na minha vida. Eu não vou voltar a assistir Barbie. Eu posso.
Já fiz, mas não é sobre isso. Eu entendo que, pegando a forma que eu assistia e como eu me empolgava na época, eu sempre era amiga da Barbie, porque eu não achava que era um lugar pra mim, porque a amiga da Barbie era morena, a Barbie era loira. Eu nunca me vi como a Barbie, por exemplo. Eu era amiga morena da Barbie e também nas músicas, a Barbie sempre tinha um tom muito agudo que eu não conseguia cantar. Eu não conseguia cantar. E eu acho que quando eu era pequena, minha voz era até mais grave. Minha mãe até brinca, ela fala que eu chamava ela, tipo, ô mãe, nem consigo fazer. Minha voz tá meio acabada. É meia-noite. Mas era tipo, ô mãe, sei lá o que, sei que lá. De quando eu era pequena. E eu não, menina, eu não chegava no tom da Barbie, não. Mas da Teresa eu chegava. Da Kira eu chegava. Não, a Kira tinha o mesmo tom da Barbie. Enfim, eu me considerava a Teresa. E eu não achava, não ficava triste por isso. A Teresa usava roxo, e aí eu carreguei o roxo durante a minha vida. Por um tempo eu queria ter um quarto rosa, mas depois eu vi o roxo, tudo bem, porque era o meu lugar, sabe? Deixa eu me colocar no meu lugar. E eu era feliz com isso. Hoje eu entendo que isso é um pouco triste, mas se você tem esse mesmo sentimento, você vai entender de que existia um mundo X em que Barbie loira, olhos azuis, magras, isso, e o meu mundo, que era diferente. E eu me colocava nesse mundo que era sempre da amiga da Barbie. E eu era feliz. Mas eu nem lembro o que as amigas da Barbie faziam, eu lembro do que a Barbie fazia e me inspirava nisso. Então, hoje, eu analisando a forma que eu via, o que me inspirou e o que trouxe grande parte da minha criatividade até hoje, eu vejo que eu vou me colocar assim no lugar da Barbie. Então, trazendo para minha vida adulta e real, eu percebo que eu devo sim me colocar no lugar da Barbie, não da amiga dela. Sair do lugar do roxo e entrar no lugar do rosa, em que literalmente rosa tem pontos rosa na minha árvore de Natal e na minha casa e na minha vida. Sim, eu posso viver o rosa, mas a Barbie era muito sobre viagens, sobre moda e magia, sobre viagens, sobre moda, sobre viver coisas diferentes e se permitir ser quem você quiser. Então, esse discurso bonito da Barbie é realmente a forma que eu me sentia e ainda me sinto. E eu nunca vi barreiras na minha vida. Isso eu devo muito à criação que a minha mãe me deu. Porque mesmo que eu sentisse na pele algumas barreiras, minha mente nunca acreditou em barreiras. E eu ainda não acredito em barreiras, sabe? Então, tem algumas coisas que, por exemplo, a minha saúde não permite que eu faça. Mas eu não. Assim, minha mente, ela sabe. Ela sabe que se eu quiser fazer, eu faço. Entende? Então, se eu quiser ir pra lua, mesmo que falo, putz, ir pra lua com rinite não dá. Mas eu ainda vou manter isso em mim e eu acredito que eu posso ir pra lua. É que sim, não dá, mas que bom que não tá dentro do meu propósito também e não tá dentro do que eu quero. Mas eu não coloco limites, entende? No que eu quero fazer, na diversidade das coisas que eu quero fazer. Eu posso dançar, mas eu também posso cantar, eu também posso pintar, eu posso tocar, eu posso criar roupas, eu posso escrever livros. Aí é que tá a questão do trazer para a vida adulta o que era da infância, entende? Não é sobre você pensar, ah, eu desenhava quando eu era menor. E aí, então você está dizendo que eu tenho que desenhar hoje? Não necessariamente. O que você fazia? Ah, eu gostava tanto de desenhar os objetos da minha casa ou de fazer retratos das pessoas, porque eu era muito observadora, eu gostava muito de observar. Calma, então pega a essência disso. Você gostava de observar. Você pode assim desenhar e isso ser isso e ponto final, tá tudo bem, porque também faz parte disso. Mas
Pega a essência. Você gostava de observar o mundo ao seu redor. Você consegue ver semelhança entre isso e hoje você ser uma pessoa que gosta de andar pela cidade observando os prédios e as paisagens? Entende? É a mesma pessoa. Então, é pegar a essência daquilo que você fazia e gostava quando era criança e trazer para a vida adulta. Então, de repente, se você era uma criança observadora e traduzia isso em desenho, hoje você não necessariamente precisa desenhar, mas você pode pegar essa essência de pessoa observadora e colocar na sua vida. E principalmente se você está precisando se encontrar de alguma forma ou reafirmar quem você é mesmo. É muito importante que a gente reafirme quem nós somos, porque é muito fácil se perder. O mundo é muito grande, as pessoas têm muitas opiniões, as pessoas ao nosso redor nos influenciam e você não é uma pedra, você é um ser humano e a gente precisa ter clareza de quem a gente é. É muito difícil, porque ao mesmo tempo em que você tem que reafirmar quem você era, vamos lá, estou falando de infância, de quem você era na infância, você precisa aceitar as mudanças, entender que coisas novas vêm e você vai se tornando uma nova pessoa a partir dessas coisas novas. Que tipo de coisa você tem que manter na sua vida para manter a essência? E quais outras você deixa passar porque tudo bem, não é mais essa fase, não é mais. É difícil. É difícil. Mas é importante que a gente enxergue pontos de repetição. Então, por que que eu digo que Barbie e as visões da Raven foram... Eu fico feliz, gente, eu fico feliz. Eu tô com vontade de chorar agora. Ai, eu levantei, não sei pra quê, vocês não vão ver a lágrima no meu olho. Eu fico muito emocionada. Arte, criação e tudo me dá um negócio assim que eu não sei explicar, me dá muita vontade de chorar. Porque pensando, olhando pra Barbie e as visões da Raven, por que que eu fico emocionada? Não é lembrando das músicas da Barbie ou, enfim, da série da Raven, mas eu fico emocionada de ver que eu realmente me tornei parte do que era aquilo. Isso é muito bonito porque foi transformado. Então, pegar o que era a essência quando você era mais novo, não necessariamente infância, mas às vezes no ensino médio você gostava muito de escrever, porque você achava que você ia tirar uma bela nota no Enem, na redação do Enem. E não que você não tenha tirado uma bela nota, mas você tinha uma excelente escrita ou que não fosse tão boa, você tinha facilidade de escrever. Não era tecnicamente perfeita, mas dava um tema para você e você escrevia. Eu era assim. Eu fazia redação de outras pessoas. Ah, você quer dizer que lá eu estudava de manhã e eu ia de perua pra escola. E era bem perto. Mas a perua rodava, acho que levava uns 40 minutos pra eu chegar na escola. E aí tinha uma pessoa que, gente, tóxico, né? Muito tóxico. Isso, não me orgulho. Mas, contando a história da minha vida, eu devia ter 14 anos, então tá tudo bem. A pessoa mandava, ah, não fiz o meu. Aí eu, opa, tá bom, tudo bem, eu faço. Na perua mesmo, eu escrevia no celular. Eu chegava na escola, a pessoa passava pra folha. E a pessoa ia bem. Fora as pessoas que me davam pra corrigir as redações antes de dar pro professor. É isso. Muita facilidade pra escrever. E aí o que que acontece? Eu vou lançar um livro? Não, agora não. De repente eu lanço um livro, já pensei nisso. Mas eu posso traduzir isso em algo benéfico para minha vida hoje. Então, poxa, colocar os meus sentimentos no papel, colocar que é muito difícil, é diferente de falar do mundo externo, né? Deixa eu falar aqui sobre a escassez de não sei o que, não sei o que lá. É diferente de falar o que eu estou sentindo hoje, mas colocar como forma de estudo mesmo da minha própria vida. Então vamos lá. Vou escrever sobre algo que tenha acontecido na minha vida, ou eu vou fazer um diário de todos os dias, escrever alguma coisa, é algo pra mim. Não necessariamente é um hobby.
Eu não preciso transformar a escrita em um hobby. Aí as pessoas querem performar. Não tem problema querer performar no hobby. Eu gosto dessa ideia também. Porque, poxa, aprendi a tocar violão. Quero sim ser boa e quero tocar e quero gravar, quero postar. Eu tocando não sei que música, Renato Russo. Tá tudo bem mesmo. É legal performar no hobby. Mas não é regra. Você pode pegar esses gostos, vontades e pontos de repetição de toda a sua vida, seja da infância, adolescência ou mesmo de agora, porque você mudou a sua vida e entraram coisas novas nela e você já tem pontos de repetição e colocar para si mesmo, não para performar, não para trabalho, não precisa. A gente vive numa sociedade que nos condiciona a no que você é bom, você precisa colocar isso em profissão, porque é a maneira que, eu não sei agora, né? Eu não sei como os jovens têm escolhido as universidades deles, mas pelo menos quando eu fui escolher, eu estava ali no segundo ano ou terceiro do ensino médio, era no que você é boa. Eu não sou boa em exatas, eu sou boa em literatura. Então tá, você pode fazer pedagogia, você pode entende? Ah, eu sou boa em matemática. Ai, não, então tudo bem. Biologia. Aí você vira uma bióloga ou você vai ser cientista de alguma coisa específica, marinha. Faz sentido. Você gostar muito de uma coisa e querer tê-la como profissão, faz sentido você ser boa numa coisa e querer ter como profissão, porque é uma vantagem que você tem. É uma vantagem competitiva você entrar no universo financeiro sendo bom de matemática, né? Vamos lá. Mas hoje eu vejo um pouco diferente. Tem coisas que são tão preciosas para mim que eu gosto ou que eu sou boa e realmente tenho uma competência muito genuína que eu quero guardar, menina. Eu não quero transformar em trabalho, porque ninguém conta pra gente, mas o trabalho ele não é sobre você ser feliz todo dia fazendo aquilo porque você ama. Se você faz o que você ama, você vai trabalhar assim todos os dias. Esse foi um dos motivos de, desde o início, eu não pensar em trabalhar com dança para ter como fonte de renda. Eu trabalhei com dança algumas vezes. Foram poucos, eu acho, trabalho mesmo. Mas, e eu amei. E faria de novo, e faria outras coisas, sim. Mas ter como única fonte de renda de, meu objetivo é viver da dança, eu sempre saí desse discurso porque é algo tão precioso e é tão desvalorizado no Brasil. A dança é tão desvalorizada e para você ter uma condição financeira X, você tem que não só dançar, por exemplo, as modalidades que você gosta. Você dança hip hop. Você não vai só dançar hip hop, você vai dançar hip hop, você vai dançar jazz funk, você vai dançar. E isso você vai fazer parte de um balé, de algo que você não gosta, enfim, você vai fazer coisas que você não gosta para poder fazer o que você gosta e ok, esse é o mundo, esse é o universo e tá tudo bem. Você vai passar anos da sua vida fazendo coisas que você não escolhe para quando você chegar num patamar de ter competência e de ter a oportunidade de ter algo seu e de fazer as suas escolhas. Bacana, legal. Assim como em muitos lugares você começa como estagiário, você vai subindo ali na empresa até o momento em que você começa a ter uma liberdade de escolha. Isso é normal. É normal. Mas trabalho. Tem muitas coisas sérias que a gente precisa engolir em prol de dinheiro e dentro dos princípios, claro. Mas
Nem sempre é do jeito que a gente quer, igual quando você se forma na faculdade, você se forma em contabilidade, mas nem sempre você começa estagiando em um escritório de contabilidade. Muitas vezes você vai estagiar em uma outra. É normal, tá tudo bem. Mas já parou pra pensar que isso que você gosta muito de fazer, que te dá prazer em fazer, saiba que se você gosta de fazer pães e decidir abrir uma padaria, você não vai fazer pães todos os dias, felizes porque, é o prazer de fazer o pão. Você vai ter que administrar a padaria, você vai ter que lidar com fornecedores, você vai ter que lidar com a parte burocrática do seu estabelecimento físico, você vai ter que lidar com funcionários, você vai ter que lidar com a parte financeira e faturamento e pagamento de funcionários e de estar dentro das leis e das regras necessárias para fazer aquele negócio funcionar. E aí, se você tiver na parte de fazer pães ainda, tudo bem, você vai ser feliz fazendo pães, mas não vai ser só aquilo. E pode ser que você nem consiga fazer pães, que você nem dê conta, que você tenha que ser a cabeça do negócio. Ou tudo bem, que você vá delegando a outras pessoas e você consiga fazer pães. Tem pessoas que veem esse prazer ainda e tem isso no dia a dia, isso é incrível. Ou mesmo que digam, não, é muito estressante, mas em determinada parte existe o prazer daquilo e isso é maravilhoso. Aqui, eu não tô dizendo que as pessoas devem trabalhar com o que elas não gostam, na verdade elas devem trabalhar sim com o que elas gostam, mas eu vejo muita importância em você resgatar a sua essência de coisas que faz parte de quem você é, que você abandonou, ou que você precisa reafirmar, continuar, sem se colocar a pressão de ser um hobby performático, a não ser que você queira, ou de transformar isso em profissão, entende? De repente é algo que você pode só fazer na sua casa aos finais de semana e tá tudo bem. Não é porque você gosta de cantar que você tem que ser cantora, mas se você gosta de cantar e deseja ser cantora, vá ser cantora. Vá ser cantora. Porque eu sou a pessoa que tá aqui pra te dizer que eu acredito em tudo. Porque Deus é quem vai me colocar ou me tirar de um lugar. Então, se hoje eu quiser seguir carreira no que é muito distante hoje da minha vida, distante assim de que eu nem vejo sobre. Se eu quiser começar a pintar telas e vender e falar, não, porque o meu desejo é abrir uma galeria. Qual é o processo? Você precisa ter alguns quadros. Vou fazer. Então, mas é que você tem que ser reconhecido pelo como? Vamos lá, vamos ser reconhecido. O certificado, sim. Alguém consegue esse certificado. As pessoas conseguem esse certificado. Como que elas conseguem? Então, mas aí o dinheiro para abrir a galeria. Então tá. Então eu sei que eu vou ter que trabalhar tantos meses ou tantos anos aqui no meu atual, na minha atual fonte de renda para conseguir abrir essa galeria física e aí tudo bem, mas eu vou conseguir, entende? Eu quero ser advogado. Putz, mas eu sou desprovida de inteligência. Não, você não é desprovida de inteligência, calma. Se você tem um cérebro comum, você é capaz. Então, não é que você leve 15 anos para se tornar advogado, você consegue. Porque nós colocamos dificuldades. Percebe que falando parece super simples? Porque é bem fácil. A vida dessa forma é bem simples, a gente que complica, exceto por dificuldades externas que não são controláveis. Então, não estou falando aqui de uma pessoa que não tem condições financeiras para o básico. Aqui eu não estou falando das pessoas que sofrem de maneira desumanas. E sem entrar em mais detalhes, não estou falando dessas pessoas. Eu digo de alguém que tem um celular, consegue se comunicar e tem uma capacidade comum. Então, se com uma capacidade comum fulano alcançou tal coisa, eu com uma capacidade comum eu posso alcançar tal coisa. Entende? A questão é, você tem uma essência, vá atrás dela para se reencontrar, porque você tá aí dentro de você mesmo. Você,
Tá perdido? Faz assim, dá um abraço em você mesmo e pensa, eu tô aqui. Eu não tô entendendo o que eu sou no momento, mas eu sei que eu tenho uma essência e eu tô aqui. Aí você se abraça pra se entender, pra se encontrar, pra se reencontrar ou pra se reafirmar. E também pra entender o que faz sentido você manter na sua vida, o que faz sentido você tirar, tá tudo bem? Porque é muito importante a gente se conhecer, muito mesmo. E por mais que seja algo tão óbvio, e que pra mim sempre foi óbvio, pelo menos porque eu sempre ouvi muito isso, é muito importante a gente se conhecer, fazer terapias e nos conectarmos com Deus para entender o nosso propósito e o que a gente deve fazer no mundo com base no que Deus quer que a gente faça. São frases soltas e que cada um tem o seu momento de entendê-las verdadeiramente. São frases soltas e que cada um tem o seu momento de entendê-las verdadeiramente. E eu tô numa fase em que eu tô entendendo de verdade com o meu coração, não só com a minha mente, decorar a frase com a minha mente, mas com o meu coração eu tô entendendo. Eu tô entendendo a importância da gente se conhecer. Esses dias, acho que há 2 dias atrás, eu pensei, nossa, é muito importante a gente se conhecer mesmo, mesmo. E assim, há 2 dias atrás, gente. Eu já tinha essa informação há muito tempo. Eu já dizia que era importante, eu já sabia que era importante, eu vivia como se fosse importante e eu me buscava, mas eu nunca compreendi tanto como há 2 dias atrás. É isso. Busque a sua essência para saber, inclusive, o que você não quer fazer, não quer ser, não quer viver. E seja feliz e contente com a sua realidade de hoje para ter energia para mudar. Ser contente não é se contentar com a estagnação, tá? Não é você, tá, tô feliz e contente aqui, ó. Tô triste, feliz e contente porque tô nessa situação aqui, mas eu sei que eu tenho que ser feliz e contente, então vou aceitar a derrota. Não, mas caramba, quanta coisa boa eu tenho. Se contentar com isso e tirar disso energia para alcançar o próximo passo, que é o que você deseja. Eu tenho certeza que você deseja mais, muito mais. Se você tá nesse canal aqui é porque você deseja muito mais. Os inscritos que eu quero ter nesse canal de pessoas que querem mais da vida de Deus, querem entender mais, querem se abrir mais o seu coração para receber mais de Deus. Deus dá muito pra gente, a gente muitas vezes recebe pouco porque não está aberto o suficiente. E do mundo dos nossos objetivos materiais e coisas que não são erradas querer, como por exemplo uma casa. Você tem o sonho de ter uma casa, uma família. Olha, eu me emociono. Vamos lá. Eu sou contente hoje com a minha vida, porque eu tô exatamente onde eu tinha que estar para aprender o que eu preciso aprender, sabe? Se eu pulasse para esse meu desejo futuro, infelizmente não seria exatamente como poderia ser, tão bom quanto. Eu não teria tanta sabedoria quanto eu provavelmente vou ter, porque estou vivendo o que eu estou vivendo nesse momento, entende? É muito bom. E é muito bom a gente confiar em Deus mesmo, porque são tantas coisas que acontecem na nossa vida e é muito difícil explicar para quem não caminha com Deus como é ficar em paz, feliz. Assim, ó, levantar as mãos porque tá tudo bem, Deus tá cuidando de tudo. Deus me colocou aqui, então eu vou agir aqui, que é a minha parte, né? Não tem como só ficar sentado no sofá. Mas então eu vou agir aqui. Ah, mas o mundo tá caindo, sim, ele está caindo. Então eu vou ter que entender o que que tá acontecendo aqui com o mundo. Calma, ok? Não tô entendendo nada. Então temos a orientação de seguir Jesus, seguir o caminho de Jesus. Fique tranquilo. Deus está cuidando de tudo. Você tem a sua essência, busca lá na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, o que você gostava de fazer. Pega a essência disso. Só que isso assim, sem preguiça mesmo. É um trabalho manual.
Não é olhar e falar, ah, eu amava ver Barbie também. Ah, é, então eu sou igual a Barbie. Não é assim, né? A gente esmiuça ali o porquê. Ah, então é porque ela tinha uma liberdade ali de ir para outros lugares e quando eu era pequena eu sentia que eu era presa, então isso, entende? Você vai indo e trazendo para sua vida adulta. Mas também não se acomode, tá? Porque se você é um bom escritor, ou não, você só gosta de escrever, é um péssimo escritor, mas você gosta de escrever, vai atrás de estudar sim essa escrita. Porque ninguém disse que você ia ganhar milhões com livro. Se o seu sonho é ganhar milhões com livro, foca nos milhões, vai ganhar milhões em outra coisa. É muito difícil ganhar milhões com livro. Mas se o seu sonho é lançar um livro, independente do valor que você ganhe com isso, vai atrás de entender como fazer. Ok? Se inscreve no canal, porque o próximo vídeo tá aí. E será que você vai assistir? Porque, né, quem tá inscrito recebe. E olhe lá, tem que ativar o sininho. Quero ver o vídeo dessa pessoa. O que essa pessoa postar e eu tô a fim de ver. Então, se você já é inscrito, é legal você ativar o sininho também. Ainda vou ajeitar a casa pra dormir com tudo tranquilo, limpo e organizado. Vou ter que tirar essa pra fazer. Se inscreve no canal, busque a santidade. Assim vocês veem. Essa calça, que é uma wide leg da C&A. Comprei há muito tempo, muito mesmo. E aí eu deixei aqui a minha jaqueta. Mas nossa, como ficou bonito. Os dois pontos principais desse look para dar o tchan. A jaqueta, 3 pontos, tá? Na verdade. O terceiro não está aqui. A jaqueta, porque eu coloquei ela assim, ó, fechada até aqui. Ela ficou bem assim, bem imponente. O óculos, que deu tudo. Esse óculos é a minha cara, gente. Ele tem exatamente o desenho do meu maxilar, que é diamante. O formato do meu rosto é diamante. Vocês percebem, ó? Ele faz assim, assim, assim e assim. Ele tem exatamente essa mesma do meu maxilar. E bota. Eu fui com a minha bota de cano curto, mas ela tem salto. É um salto grosso, mas a bota é fina, bico fino. Como eu fui lá pro espetáculo, conversei com o pessoal, mas eu fiquei pouco tempo, eu fiquei com dó de chegar em casa, já tomar banho correndo e isso. Eu aproveitei para conversar com vocês de para falar como foi a experiência. Ai, foi tão bom encontrar o pessoal olhando aqui pra minha árvore. Ah, por que que eu não gravei aqui? Ah, quero gravar aqui. Agora já